Shalom Adonai. Nessa manhã eu quero refletir um pouco sobre o escatom, que no termo original grego, escatom quer dizer acontecimentos finais, num aspecto de uma prolepse ou de uma proposta proléptica que aponta para o futuro. Também, quando tratamos da escatologia, estamos tratando de uma expressão petrina que diz a bendita esperança, também utilizada por apóstolo Paulo. Seria mais uma expressão que poderia ser ancorada por duas estruturas de teologia, a teologia paulina e a teologia petrina, que é a Macária Eupida. Agora, olhando esse contexto que é proposto pelo estudo da escatologia, de uma forma mais coloquial, doutrina das últimas coisas, nós temos várias abordagens, que são as abordagens que estão constituídas com as perspectivas que cada corrente ou escola hermenêutica relacionada ou direcionada à escatologia defende. Nós temos, por exemplo, no contexto pentecostal, duas correntes, o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Nós temos também o mesotribulacionista, que é adotado por algumas igrejas neopentecostais e também reformadas. Temos também o pós-tribulacionismo, adotado pelas igrejas reformadas. E temos também, além desse, o amilenismo, que é uma corrente também absorvida por alguns contextos, como reformados, como também anglicanos, não é? Luteranos e outros contextos que não poderíamos estar aqui mencionando. Então, com essa amplitude de diálogo sobre milênio e sobre arrebatamento e tribulação, é que é formada toda essa estrutura de debates relacionados aos acontecimentos futuros dentro das correntes escatológicas ou dentro do que cada corrente postula, defende. E assim que a escatologia ela se absorve, ela se constrói, ela se fundamenta com essas propostas de diálogos e de embates e debates que vão surgindo muitas obras, não é? Para poder elucidar o assunto. Eu já trabalho com a escatologia, que considero um assunto bastante complexo, há 26 anos. Tenho escrito alguns livros na área da escatologia, como, por exemplo, o Fundamento Escatológico de Daniel, o livro de escatologia utilizado pelo curso teológico IAD do IBCamp, e o manual escatológico utilizado por uma outra instituição teológica, e também tenho agora lançado recentemente uma obra diferenciada pela editora Reflexão, que é a Escatologia Pentecostal. Nessa obra é que eu vou estar tratando, discorrendo, como que os pentecostais interpretam, trabalham, postulam as suas defesas e argumentações, as suas pressuposições e as suas postulações doutrinárias relacionadas aos acontecimentos finais, ou à escatologia, ou ao escatom. E aí, dentro desse contexto, eu vou fazer um estudo de caso sobre o dispensacionalismo, que é, na verdade, o sistema
hermenêutico que preparou todo o caminho para uma discussão e para uma observância e embate e debate dentro do contexto da escatologia pentecostal, e depois aí vem as correntes oriundas até desse dispensacionalismo, que é, no caso, o pré-milenismo dispensacionalista, e também temos uma outra divisão no dispensacionalismo, que seria o dispensacionalismo histórico, tá? Ou melhor, o dispensacionalismo progressivo, que ele é o promovedor da corrente pré-milenismo histórico. Também além dessa temos o pré-milenismo pactual, ou do pacto, que é uma percepção ou visão que trabalha, correlata com o pré-milenismo dispensacionalista. Dentro dessa proposta toda, aí eu vou trabalhar a questão dos fundamentos teológicos, vou trabalhar a metodologia que cada um utiliza para suas observâncias e interpretações, e depois como é que constrói esse pensamento escatológico com a epistemologia. Uma obra extraordinária, lançada pela editora Reflexão, que eu recomendo você adquirir. Continuando a falar de escatologia, na verdade, quando se fala de dispensacionalismo, não é? Está se falando da dispensa, que é uma palavra oriunda da língua grega, né? Do grego do Novo Testamento, que ela foi utilizada essa doutrina ou discorrer dessa abordagem desde lá do tempo da patrística, não é? Temos Irineu no ano 300 depois de Cristo, temos Irineu, temos Justino, temos o próprio Irineu e Justino seriam os mais, vamos dizer, articuladores desse caso, desse assunto, tá? Orígenes também trabalhou esse assunto. E poderíamos dizer que outros pais da igreja, como até o próprio Metódio, também trabalhou esse assunto. Então, dos anos 280 depois de Cristo até 370 para 400 depois de Cristo, há essa articulação dentro dos pais da igreja sobre a dispensa, ou seja, a economia do tempo, ou a organização do tempo, das etapas do aion, não é? Que aí eles vão relacionar com dispensações, organizando os tempos todos dentro de períodos, que seria dispensações, em que ocorre todo o contexto cronológico que está dentro da órbita dos acontecimentos escriturísticos. E aí, a partir desta proposta, é que mais tarde, lá no século 16 para 17, com os irmãos Plymouth e com também o Holiness Movement, vai surgir ali uma articulação sobre o dispensacionalismo, que mais tarde, lá no ano de 1810, Charles Nelson Darby, ou melhor, John Nelson Darby, ele vai sim então sistematizar essa doutrina e vai começar a tornar ela conhecida. E vai contar mais tarde com vamos assim, o abraçar da causa dispensacionalista, ou do dispensacionalismo, com a ajuda, o apoio do diretor do Instituto de Dallas e o mentor teológico do Instituto de Dallas, na altura, que era o Lewis Sperry Chafer, que vai se tornar um dispensacionalista e vai promover o dispensacionalismo dentro do contexto teológico ou da academia, e também o grande evangelista D.L. Moody, não é?
que vai trabalhar também com a divulgação do dispensacionalismo em suas cruzadas evangelísticas. Então, com isso, o dispensacionalismo, nesse período, vai ter uma grande ênfase e divulgação. Mais tarde, um pouco, vai surgir, então, a oportunidade mais de ouro para o dispensacionalismo com o Scofield, o Charles Scofield, em que vai organizar e vai construir uma Bíblia de estudo totalmente dispensacionalista, que é a Bíblia de estudo de Scofield, uma Bíblia que segue a ordem da defesa e da argumentação dispensacionalista. E assim, então, o dispensacionalismo começa a ser difundido, começa a ser estudado. Mas quando vamos aplicar a escatologia, é considerado um pouco tendencioso e até perigoso nós querermos trabalhar com uma abordagem de organizar as etapas e os períodos do tempo no aspecto das profecias e dos acontecimentos proféticos, relacionando eles a um contexto de etapas e dispensações para chegarmos no fim de uma postulação para indicar período ou tempo para arrebatamento, para milênio e para os acontecimentos subsequentes. É muito de risco e até tem que se ter certo cuidado quando vai se trabalhar com essa perspectiva. Tem que ter um conhecimento de causa. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele já vai defender, claro, dentro de uma visão, de que o milênio ocorre já após a segunda vinda de Cristo, né? Que o Senhor vem, desce, planta os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, não é? Tem o confronto com o anticristo e o falso profeta, e nesse momento eles são vencidos, são lançados no lago de fogo, ou seja, no Geema, e aí automaticamente os salvos, os que estão com Cristo, aqueles que vieram com ele nas nuvens, agora entram com ele na Jerusalém, que é o local, o território geográfico onde vai ocorrer este milênio. E mais importante frisar que esse milênio, numa ótica de teologia do pacto, seria então o cumprimento da promessa feita pactual de Deus, de Yahvé, para Davi, prometendo que o seu reino seria eterno, a partir de quê? Do cumprimento que o Messias assentar-se-ia no trono de Davi, daria continuidade eterna a esse trono, que será justamente essa promessa pactual cumprida no milênio. Então, nesse contexto todo, é que nós vamos ver ocorrer também não só a entrada da igreja, mas a entrada dos mártires, aqueles que morreram no período de grande tribulação, os judeus que morreram no período de grande tribulação, que alcançaram a salvação pelo sangue deles próprios como mártires, também entrarão nesse período milenar. Então, o período milenar é o período do reino eterno, do reino de Deus sobre a terra. Após esse período milenar, no contexto de hermenêutica e de postulagem do pré-milenismo dispensacionalista, aí vem os demais eventos, como a soltura de Satanás, que está acorrentado durante o período do milênio, para seduzir algumas nações. Que nações? As nações que ficaram espalhadas, ou os povos que ficaram espalhados, que não que sobraram, certo?
desse desfecho, dessa batalha que ocorreu, chamada Batalha do Armagedon, no período final, que encerra o período de grande tribulação. E aí ele vai sair, claro, vai ser solto para tentar persuadir, seduzir esses povos para virem contra a igreja que está em Jerusalém, no final do milênio. Mas nessa hora, segundo Apocalipse 19 e 20, não é? Então está ali relatado que Jesus desce do céu e ele próprio derrota a Satanás. Agora ele vem sozinho, derrota Satanás e o lança também no lago de fogo Geema. E na sequência, então, é que vai haver o juízo final, o juízo do trono branco, não é? O juízo das nações e o juízo de todos os ímpios, que está relatado no Apocalipse capítulo 20. Então toda essa ordem escatológica é seguida dentro de um apostolagem, de uma argumentação pré-milenista dispensacionalista. Já o pré-milenismo histórico, ele defende o milênio e defende que vai ocorrer o milênio, mas o milênio para ele ocorre depois da segunda vinda de Cristo, mas não há na visão pré-milenista histórica o arrebatamento. Por quê? Porque ele é contrário à igreja passar por tribulação, e ele seria uma visão que defende o milênio, mas é contrário à igreja passar por tribulação. Então ele tem uma posição pós-tribulacionista. Todo aquele que argumenta ou defende o pré-milenismo histórico. Depois nós vamos ter também o pós-tribulacionismo, que é contrário e defende que a igreja passará pela tribulação. Então é contrário a dizer que a igreja não passará pela tribulação, ele defende que a igreja passará pela tribulação e que não existe arrebatamento, só segunda vinda, e segue uma linha de eventos dentro dessa propositura ou dessa perspectiva e ordem de argumentação. E depois nós temos também o mesmo tribulacionismo que vai defender que esse arrebatamento ocorre após a igreja passar pelo período denominado tribulação e antes que ela entre no período de grande tribulação, que seria o período dos últimos 3 anos e meio desses 7 anos que compreende o período de tribulação e grande tribulação. A igreja então seria arrebatada no meio. Haveria um espaço, um intervalo, e ocorreria esse arrebatamento, segundo o mesmo tribulacionismo, ou mid-tribulacionismo. E aí depois temos também o amilenismo, que defende que a leitura ou a proposta de milênio é totalmente simbólica e trabalha com uma escatologia mais voltada a alguns aspectos de ordem simbólica. Então, nessa proposta é que nós vemos as interpretações e articulações escatológicas serem construídas. Mas a pergunta é, vai ocorrer o arrebatamento? Sim. O arrebatamento no original grego, o arpazo, significa o quê? Retirada imediata, retirada, puxada para cima, que é o contexto implícito na palavra arpazo, justamente indicando o arrebatamento da igreja, quando a igreja é levada à presença de Cristo nos ares. E lá nos ares aí ocorre o segundo evento, que é o evento da glorificação, né? Quando o corpo mortal é revestido do imortal, o corpo sem glória é revestido de um corpo de glória. Na sequência, aí vem
o período do tribunal de Cristo, quando as obras serão julgadas, não em questão julgada, não se pode usar esse termo julgadas ou julgar para tribunal de Cristo, mas avaliação, serão avaliadas, ocorrerá uma avaliação das suas obras. Não quer dizer que você vai perder a salvação, não, mas vai ser avaliada a obra. Por isso que Paulo trabalha em 2 Coríntios capítulo 3, dizendo que, olha, aqueles que as obras foram comparadas a madeira, feno e palha, não receberão galardão, mas isso também não quer dizer que não vai perder, que vai perder a salvação, não receberá galardão. Entenda isso. E aqueles que suas obras forem comparadas a ouro, pedra, a ouro, prata e pedras preciosas, receberão galardão. Por quê? Porque eles deram a sua vida, sacrificaram a sua vida, até alguns se tornaram mártires, morreram pela causa do Evangelho e automaticamente tem um galardão reservado para eles. E isso é a aplicação da justiça de Deus. Então esse é um contexto de uma visão e de uma proposta pré-milenista dispensacionalista. Aí depois, na sequência, o próximo evento, que é a ceia das bodas do Cordeiro, onde a igreja irá cear com Cristo no período de 7 anos que está ocorrendo na terra, a tribulação e grande tribulação, que é denominado a 70ª semana de Daniel. Portanto, esse é todo um contexto observante, postulante, dentro da órbita e da proposta do pré-milenismo dispensacionalista. Mas, além deste contexto todo, nós também temos que olhar para a apocalíptica judaica, que ela dá um fundamento, um aporte para as interpretações e postulações de João, a partir do capítulo 6 até o capítulo 21. Tá? E para até esclarecer esse contexto todo apocalíptico judaico, eu escrevi um livro para elucidar sobre isso, que é justamente esse aqui, ó, o Fundamento Escatológico de Daniel, que eu escrevi para elucidar como que ocorre todo esse contexto, esse pano de fundo da apocalíptica judaica, que vai contribuir, porque tem que compreender Daniel, Zacarias, tem que compreender também Sofonias, Naum, tem que compreender também o próprio Joel e outros profetas que trabalham esta articulação da apocalíptica judaica para chegar ao entendimento da interpretação de João, ou interpretar João no Apocalipse. Então são esses alguns contextos que você tem que observar, compreender, para discorrer uma hermenêutica relacionada, postulada, voltada aos acontecimentos finais. E é isso que nós estamos propondo e estamos tratando em muitos momentos dos assuntos escatológicos, quando é estudado, debatido, pregado, anunciado, articulado. Mas se você quer se aprofundar ainda mais na escatologia, adquire esse livro. E se você ainda quer ter um conhecimento teológico muito mais amplo, aí eu te convido a imergir-se em um curso teológico. Eu tenho uma proposta até de um curso extraordinário, Teologia Avançada, que vai ter um assunto lá relacionado com a escatologia. Então tenho também um playlist de escatologia no meu canal com mais de 52 vídeos sobre o assunto. Então essas são oportunidades para você poder crescer e compreender a escatologia bíblica. E era isso que eu tinha para hoje aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.